estudantes, tudo bem com vocês? Chegou mais uma aula de literatura, é o nosso momento. Viajar a literatura vai nos levar. Isso mesmo, e nos nossos encontros sempre nós falamos de algo que para mim é muito caro e importante, que ler um livro literário nos leva para outros lugares, reinos, cidades, fazendo uma verdadeira viagem. Isso mesmo, e é por isso que nós estamos aqui. Assim, nós viajamos na imaginação e na fantasia, e quando acabamos a história, ficamos com aquela saudade. Quantos personagens ainda vivem nas nossas lembranças e na nossa bagagem literária? Nossa, são muitas histórias. Viajamos e vivemos as emoções de cada personagem. Outra questão que na nossa aula a gente sempre coloca e é importante entender é que ao viajar as histórias aumentam nossa bagagem. Isso mesmo, a bagagem de literatura que cada um tem. Aposto que a bagagem de vocês está repleta de obras literárias, não só aquelas obras que eu li, como a professora Dai leu, como a professora Adriana também, mas a professora da escola de vocês, ela deve ter lido muitas histórias e proporcionado também muita viagem. Atenção, passageiros! Última chamada para o embarque do ônibus da Autoaviação Literatura. Vocês estão prontos e preparados para viajar? Ouçam a história e comecem a imaginar. A história vai começar! A história de hoje é O Catador de Pensamentos. Vocês conhecem essa história? Catador de Pensamentos? Vamos ouvir? Todas as manhãs, exatamente às 6h30, o Sr. Rabuja passa pela casa onde eu moro. Ele anda arrastando os pés e de longe já escuto o barulho de seus passos na calçada. Na verdade, a essa hora meu bairro é muito sossegado. Antes das 8, quase não há movimento. De vez em quando, um gato atravessa a rua correndo e desaparece sem fazer barulho no jardinzinho tranquilo de alguma casa. Outras vezes, o vento traz até mim o ruído distante da autoestrada. Fora isso, não acontece mais nada. O sono ainda cobre os telhados como cobertor quentinho. Corro para abrir a janela, debruço-me sobre o peitoril e dou uma olhada na calçada lá embaixo. E lá vem ele, às vezes passando o primeiro poste, às vezes o segundo, aproximando-se devagar, de corpo encurvado. Quando ele passa debaixo da minha janela, levanta a cabeça, pigarreia e me diz com voz suave: Bom dia! Bom dia, Sr. Rabuja! Respondo em voz baixa. Em geral, nossa conversa continua assim. Que dia lindo, não é mesmo? Ou então, já trabalhando esta hora da manhã? Em seguida, ele se despede, inclinando a cabeça sorridente e vai embora, com o seu passo arrastado. Continuo olhando até vê-lo virar a esquina. Isso acontece toda santa manhã no inverno e no verão. O Sr. Rabuja nunca falha, nunca atrasa. Posso até acertar meu relógio, de tão pontual que ele é. O único casaco que possui, gasto e surrado, balança quando ele anda e vai até os joelhos. Um velho boné desbotado, bem puxado sobre o rosto, deixa seus olhos na sombra. Nas costas ele leva uma mochila amarrotada presa com uma tira de couro muito gasta. Movimenta-se como alguém que não sabe o que é ter pressa.
É um homem velho e as pessoas velhas muitas vezes parecem ter os bolsos cheios de tempo. Cuidadosamente guardam cada minuto, cada hora e cada dia de sua existência, como outros colecionam quadros, porcelanas e móveis. Lá pelas 2 da tarde, o Sr. Rabuja passa novamente por minha casa. Às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, dependendo do tempo que levou para concluir sua tarefa. O Sr. Rabuja é catador de pensamentos. Pensamentos bonitos e feios, pensamentos alegres e tristes, pensamentos inteligentes e bobos, pensamentos barulhentos e silenciosos, pensamentos compridos e curtos. No fundo, todos são importantes para ele, mesmo tendo, é claro, os seus preferidos. Mas isso ele não demonstra, para não ferir os outros pensamentos, pois todo mundo sabe que pensamentos são coisas muito sensíveis. Enquanto passeia pelas ruas, becos e recantos da cidade, o Sr. Rabuja está sempre atento. É que o Sr. Rabuja consegue ouvir pensamentos, mesmo através das paredes grossas das casas ou a muitos quarteirões de distância. Nem o pensamento mais pequenininho lhe escapa. Assim que ouve algum, ele abre sua mochila, assobia lentamente e os pensamentos vêm voando. Alguns entram rapidamente, outros se perdem. Mas ele não deixa nenhum escapar. Como eu disse, alguns voam suavemente, outros se aproximam tão depressa que quase derrubam seu Rabuja. Uns acham logo a entrada na mochila, outros escorregam e caem na calçada. Cada pensamento tem seu comportamento próprio. Pensamentos são coisas imprevisíveis. E o Sr. Rabuja, que nesses longos anos já viu muita coisa, às vezes para e fica pensativo, balançando a cabeça. Acho que se pergunta, admirado pela 100ª vez, como os pensamentos podem ser tão diferentes uns dos outros. Depois de recolher todos os pensamentos que encontrou pela cidade, ele amarra cuidadosamente a sua mochila repleta dos pensamentos e volta para a sua casa. Mas antes disso, ele passa pela minha janela. Ele me pisca um olho, respondo com um aceno e volto ao trabalho que havia interrompido. O Sr. Rabuja mora na saída da cidade, numa casinha rodeada de hortas e jardins. A casinha tem 2 cômodos e um banheiro no quintal. O primeiro cômodo funciona como cozinha, sala e quarto de dormir. O segundo, como local de trabalho. O Sr. Rabuja não precisa mais do que isso. Ele não precisa de muito espaço. Como as caminhadas o deixam com fome e cansado, primeiro ele come alguma coisa, depois descansa um pouco. Mais tarde, pega a sua mochila novamente e vai para o seu quarto de trabalho. Lá ele estende um pano grande e macio, abre a sua mochila e despeja todos os pensamentos dele. Pondo de lado a mochila vazia, ele se agacha
e desembaraça, separa os pensamentos que estão emaranhados e coloca-os numa grande prateleira. Essa prateleira ela está organizada em ordem alfabética. Na prateleira da letra A, por exemplo, encontramos pensamentos acanhados, aflitivos, agressivos, amalucados, amáveis, arrojados. Na prateleira da letra B, encontramos pensamentos belos, blasfemos, bobos, bonachões, bondosos, brilhantes, burlescos. Na prateleira C, temos os pensamentos caóticos, corajosos, criteriosos e curiosos. A arrumação exige toda a atenção do Sr. Rabuja, pois os pensamentos são quase transparentes e muito fáceis de serem confundidos. Às vezes acontece de um ou outro pensamento se esconder em algum canto, só para chatear o Sr. Rabuja. Então ele procura aquele pensamento de joelhos por todo o quarto, por todos os cantos escuros. Mas isso não é muito frequente, só acontece com os pensamentos atrevidos, com os animados, com os marotos e com os vulgares. E como o Sr. Rabuja é um homem pacífico, basta ele ter um pensamento especialmente bonito nas mãos, que ele deixa e esquece tudo o que mais aconteceu com os demais pensamentos. Depois de terminar a classificação, ele deixa os pensamentos descansando um pouco na prateleira, para ficarem bem suculentos, como frutas maduras. Isso leva mais ou menos 2 horas. Aí ele começa a retirá-los da prateleira, um a um, e deposita-os com muito cuidado num grande cesto de vime. Depois, leva todos para fora. Em volta da casa, há muitos canteiros grandes, limpos e prontos para serem utilizados. O Sr. Rabuja vai tirando os pensamentos do cesto, um a um. Verdade. Um a um ele vai retirando e os planta nos canteiros. No inverno, ele os planta numa estufa que há no fundo do jardim. Só depois de limpar o último grãozinho de terra das mãos, o Sr. Rabuja considera terminada a sua tarefa do dia. Depois disso, entra em casa, se ajeita em sua poltrona, põe as pernas para cima, toma 1 ou 2 xícaras de chá lendo o jornal e em seguida se deita para dormir. Na manhã seguinte, o despertador toca muito cedo. O Sr. Rabuja põe o seu roupão e corre para a janela. Lá fora, nos canteiros úmidos de orvalho, brilham no amanhecer avermelhado. Ai, gente, vocês não sabem o que brilha lá. Eu vou trazer para vocês verem. Olha o que brilha no jardim do seu Rabuja. O que será que é isso, hein? Vamos ver? Lá fora, nos canteiros de orvalho úmidos, brilham, no amanhecer, avermelhado as flores. São as flores mais magníficas e raras que se pode imaginar. São azul pálidas, vermelhas, cor de tijolo, douradas, amarelas. Cor de casca de ovo. Algumas listradas, outras pintadinhas, algumas têm pétalas delicadas e finas.
outras botões fortes e carnudos, alguns caules lisos e frágeis, outros ásperos e fortes, como troncos de árvores. Jovens, todas juntas elas enchem o ar de um perfume suave e maravilhoso. O senhor Rabuja não perde tempo. Toma banho, veste-se, toma seu café da manhã, sabe que tem pouco tempo para contemplar as flores do pensamento. Isso mesmo, gente! Essas aqui são as flores do pensamento. E ele tem que contemplar. Ainda sonolento, sai de casa, coloca uma espreguiçadeira bem em frente aos canteiros, senta-se e cobre-se com um cobertor. Sem que ele se dê conta, a aurora se transforma e clareia o dia. E então que a coisa acontece. Gente, vocês não imaginam o que acontece. Pouco a pouco, com grande delicadeza, as flores se dissolvem. Elas se desfazem em inúmeras partículas. Partículas, sim! E em inúmeras partículas, floquinhos de poeira. Isso mesmo! Dançando ao sol, colorindo todo o céu. Nesse momento, surge uma melodia de tal suavidade que o senhor Rabuja mal consegue ouvi-la. Ele põe a mão atrás da orelha e se inclina para a frente. Seu rosto atento vibra. Em seguida, tudo chega ao fim. Ele tira a mesa do café da manhã, puxa o boné sobre o rosto, pendura a mochila nas costas e começa a sua caminhada. Às 6h30, dobra a esquina e aproxima-se de minha casa. Muitas vezes já lhe pedi que me deixasse acompanhá-lo em sua tarefa diária. Nunca consegui. Ele diz que os pensamentos são muito tímidos, que se descobrem algum estranho por perto, vão correndo se esconder. Por isso, antes de chamá-los, o senhor Rabuja tem de esperar até não haver ninguém por perto. Por precaução, ele altera diariamente seu trajeto e até construir uma cerca alta em volta do jardim de sua casa. Às vezes, porém, em certas noites, ele me fala de seu trabalho. Se não fosse assim, como eu saberia todas essas coisas? Ele fica sentado na minha frente, na sala da minha casa, girando a xícara de chá nas mãos enrugadas, enquanto do lado de fora da janela tudo está muito escuro. O senhor Rabuja cruza as pernas e começa a falar em voz baixa. O vento leva consigo as minúsculas partículas de flores dos pensamentos. Elas voam cada vez mais alto e pairam sobre os telhados da cidade, ainda imersa no sono. Depois descem, enfiam-se em todas as janelas, em todas as frestas e fendas das casas. Pousam cuidadosamente nas testas das pessoas que estão sonhando e ali se transformam em novos pensamentos. Se não existissem catadores de pensamentos, os pensamentos ficariam o tempo todo se repetindo e provavelmente um dia deixariam de existir. O senhor Rabuja toma mais um gole de chá, limpa a boca com a manga do casaco e olha para mim com ternura. Todas as cidades, continua, têm catadores de pensamentos como eu. Nas cidades grandes há até 2 ou 3, só que quase ninguém sabe porque eles trabalham o mais discretamente possível. A maioria tem nomes esquisitos, puro disfarce. Quem iria imaginar, por exemplo, que um homem que se chama Rabuja pudesse ser catador de pensamentos? Dizendo isso, o senhor Rabuja sorri com um ar misterioso.
Eu fico muito orgulhosa de ter sido escolhida para ouvir suas confidências. E quando, tarde da noite, ele sai da minha casa, com seu passo arrastado, às vezes tenho a impressão de sentir de leve o perfume das flores do pensamento. E assim, caio no sono, tranquila, sem pensamento nenhum. Acabamos de ouvir a história O Catador de Pensamentos. Na história, o que mais marcou você? Nossa, isso é importante. Se nós viajamos com a leitura, temos que saber o que mais nos marca. Será que foi o jardim dos pensamentos? Foi o momento que os pensamentos eles viram e se transformam em floquinhos que vão parar nas casas, nos telhados e atingem as cabeças de cada pessoa? Qual é a parte que mais marcou você? Pode ser inúmeras essas partes, mas é importante que vocês saibam dizer. Então, estudantes, olha só, o nosso livro, O Catador de Pensamentos, ele tem como autor a nossa Mônica Fetti e Antônio Boraczynski como ilustrador. Isso mesmo, o Antônio nasceu na Polônia e a Mônica é alemã. E nós temos também o tradutor, porque, claro, ele não é um livro nacional nosso, ele é um livro alemão, o Dieter Heidemann. Tá certo? Ele é o nosso tradutor desta história. Nossa, essa história promove muitas e muitas reflexões. Estudantes da EJA, nossa, como passou rápido hoje, hein? Nossa história terminou, mas a viagem apenas começou. É hora de pensar e responder para na bagagem ficar. Vamos lá, EJA? Olha, eu preciso muito de vocês aqui, hein? Vamos refletir. E a primeira reflexão vai ser a respeito do quê? Vamos ver a pergunta? Sabemos que os pensamentos não surgem como na história que foi lida hoje. Então, como eles surgem? Vamos retomar um pouquinho. Na história que nós lemos hoje, os pensamentos surgem a partir de um catador do pensamento, né? Ele vai, recolhe os pensamentos das pessoas, daí o que acontece? Depois esses pensamentos ele retorna para as casas das pessoas, retorna para todas essas pessoas e elas transformam esse pensamento. Tá certo? Até é interessante que mostra muito essa questão da transformação do pensamento, que isso de fato acontece sempre. Só que não é assim, né, gente? Não é naquele pozinho das flores, que daí das flores vai para cada casa e da casa vai para a cabeça de cada pessoa. Não é assim. Então, como que eles surgem no nosso dia a dia? Como? Digam algumas ideias, vamos ver. Vocês estão pensando bastante? Vou trazer uma que eu ouvi que alguém em alguma casa disse aí. Diálogo. Claro, gente, o pensamento ele vai surgindo a partir do diálogo que nós temos com as pessoas. É muito importante esse processo de troca. Você tem uma ideia e vai amadurecendo essa ideia com a outra, vai pensando e vai refletindo sobre essas questões. Leituras. As leituras também nos trazem muitas bagagens para que a gente pense sempre. A gente aprimora o nosso pensamento, avança no nosso entendimento, sem dúvida alguma. Trocas de conhecimento. Nossa, o conhecimento, as pessoas, elas têm diferentes conhecimentos da vida, conhecimentos científicos, não é verdade? E essas trocas favorecem demais, porque um pensamento, ele não nasce a partir do nada. Ele é construído, ele é elaborado no dia a dia e no cotidiano de todos nós. A partir das informações também. O nosso pensamento, ele sofre muito com essas informações. Nossa, nós não estamos vivendo um período de pandemia?
Nossa, como o nosso pensamento ele pode avançar no entendimento a partir do diálogo sobre o que é o coronavírus, leituras que nós façamos sobre isso, trocas de conhecimento a partir de informações. As informações contribuem muito para que até nós mudemos nossos pensamentos em relação a algumas questões que estão presentes no nosso dia a dia. Prova viva disso, como eu já disse, esse período pandêmico aí, né? Que nos chegam várias informações, nós precisamos ler muito, precisamos ver os noticiários, ouvir os pareceres dos médicos, isso tudo é muito importante. Olha só, a partir de outras ideias também. Então, o pensamento ele vai surgindo a partir de outras ideias. Dando sequência, agora eu vou perguntar para vocês algo que é muito importante. Já até falei o importante aí, né? Por que é fundamental pensarmos? Pensar, isso mesmo. Porque nós somos pessoas, pessoas pensam. Perfeito. É importante pensarmos, nós não queremos ter a cidadania, exercer a questão humana, né, nesse patamar de democracia que nós vivemos, o pensar é importantíssimo e fundamental. Por isso que a gente pensa respaldado em conhecimentos, respaldado em trocas, no diálogo, na informação, e por isso que é fundamental que a gente pense sempre. Alguém pode impedir o seu livre pensar, gente? Estou ouvindo que todos disseram não, isso mesmo. A gente tem o direito e a liberdade de pensar, de exercer o nosso pensamento. Maravilha, é isso mesmo. E um problema, ele pode ser pensado de diversos modos por várias pessoas? Claro que sim, gente. A gente está vivendo um período pandêmico aí, né? Há diferentes formas de pensar em relação à pandemia. Claro que há. E é importante que tenha isso. O que é fundamental é que a gente vá buscando as informações e buscando sempre aprimorar esse nosso pensamento. Gente, hoje nós fomos fundo no que é pensar, né? Quer dizer, não tão, mas fomos e resgatamos algo que é próprio do ser humano. Vocês sabem que Descartes, um filósofo francês, lá de 1596 a 1650, ele disse uma frase que é marcante até os dias de hoje. Penso, logo existo. Então, gente, aqui traz algo para reforçar que pensar é importante e que pensar e pensamento indicam a própria essência do ser humano. Somos seres humanos, temos que ser pensantes, gente. Nossa, hoje refletimos sobre a importância do pensamento. Que maravilha! E por isso que nós estudamos, por isso que nós lemos. Gente, tenho que dizer para vocês que a nossa viagem literária acabou. A partir de agora eu me despeço e agradeço a sua companhia e te espero em outro dia para a próxima viagem literária. Tchau, gente!